Agora a gente vai ver um caso genérico, né? Então, para qualquer caso, para qualquer força, independente de especificações. Então, se eu vou pegar uma força qualquer, eu posso abrir ela vetorialmente. Opa, deixa eu colocar aqui uma força. E essa minha força, eu vou fazer ela sendo Fx na direção Y, mais Fy na direção J, mais Fz na direção K. Quando a gente for fazer o trabalho disso aqui, eu vou ter que fazer uma por uma. A cada direção, eu calculo o trabalho e aí eu somo. Como o trabalho é uma grandeza escalar, vocês não vão ter na resposta final o I, o J e o K. Então, é só fazer a soma das integrais uma por uma. Vocês podem fazer na direção X, na I, na J e na K separado e somar os valores no final. Para trabalho, dá para fazer isso. Para energia, pode fazer isso. O que é diferente de força, porque quando na força a gente faz separadinho I, J e K, quando a gente chega no resultado final, é um vetor, então eu preciso colocar I, J, K. Então, cuidem bastante isso, tá, gente? Quando a gente vai fazer aqui, ó, o trabalho vai ser igual à integral desse meu F vezes o meu deslocamento, certo? Tá, então eu tenho que fazer a integral disso aqui. Para isso, a gente precisa também colocar quem é o nosso deslocamento, né? Então, o nosso deslocamento vai ter uma componente x na direção y, mais uma componente y na direção j, mais uma componente z na direção k. E a gente vai fazer uma de cada vez. Só cuidem porque a nossa variável vai mudar, né? Então, por exemplo, na direção x, eu tenho que fazer a integral de fx vezes dx, de 1x inicial até 1x final, mais a integral de um fy com um deslocamento dy. Ó, percebam que direção por direção eu faço o cálculo do trabalho. E aí eu faço de um y0 até um y, mais a integral de uma f z vezes 1 dz. E isso aqui de um z inicial até um z final. Percebam que o que eu estou fazendo aqui, ó, se fosse uma força constante, vamos colocar aqui, eu poderia fazer um fx vezes um dx, um fy vezes um dy e um fz vezes um dz. É a força vezes o deslocamento naquela direção. E aí eu somo cada um deles, tá? Faz a integral, se vocês quiserem fazer separada, e depois somem os resultados. Então, eu posso só fazer essa soma aqui. Este caso, dessa soma que eu coloquei em azul, eu vou escrever aqui para vocês. Eu só vou fazer se F for constante em todas as direções. Porque eu só posso usar essa fórmula quando F é constante, né? Em todas as direções. Então, aqui eu já não estou mais no genérico, né? O genérico qual que é? É que eu vou marcar agora bonitinho para vocês, ó. Eu faço a integral. Tem um exemplo ali no Halliday em que ele faz isso bidimensional, né? A resposta final de vocês vai dar um valor escalar, não vai ter o i, o j e o k. Se vocês perceberem, na integral eu não coloquei o i, o j e o k. Eles somem, tá? Mas é só fazer isso, é só fazer essa integral se vocês tiverem uma força qualquer.